Boa tarde, galera. Na nossa aula de empreendedorismo dessa semana, a gente vai trabalhar juros, né? Dando início aí à matemática básica dentro do curso, como eu já havia comentado. Antes da gente entrar em juros, eu vou dar uma relembrada em porcentagem, certo? A partir desse exemplo. Um fone de ouvido custa na loja A R$250 em 2 vezes ou à vista com 8% de desconto. Na loja B custa 280 em 2 vezes ou à vista com 15% de desconto. Já na loja C, o mesmo fone está em promoção de 275 por 242. Então, qual das lojas oferece o melhor preço, né? Fazendo uma análise de todas as lojas, na loja A gente tem um desconto de 8%, então a gente vai tirar de 100%, que é o valor total, 8%. Então, na verdade, a gente vai estar pagando 92% de 250. O que é 92% de um número, né? De 250, né? O que é porcento de? 92% é 92 centésimos vezes 250, certo? A gente tem aí uma multiplicação de frações. Na figura ao lado, eu faço essa multiplicação. Como embaixo do 250 não tem nada, a gente diz que é 1, certo? Então, a gente usa a propriedade de multiplicação de frações, que é o numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Tendo aí uma fração de 23.000 sobre 100. Simplificando os dois últimos zeros de 23.000 e de 100, a gente vai ter aí 230. Uma outra forma de fazer isso também é dividir o 92 por 100, que a gente vai ter 0,92, né, das propriedades da divisão de 10, 100 e 1000, que também vai nos dar 230. Na loja B, a gente faz o mesmo processo, né? Ela tem 15% de desconto em cima do valor, então a gente vai diminuir desse 100, vamos pagar 85% de 280. Fazemos o mesmo processo, 85% de 280 e 85 centésimos vezes 280. Na figura ao lado, a gente tem a continha feita, né? A multiplicação de frações, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, 85 vezes 280, 33.800 sobre 100. Simplificando os zeros do numerador com denominador, a gente tem 338. Ou ainda, podemos fazer 85 divididos por 100, que vai dar 0,85, vezes 280, que também dá igual a 338. Na loja C, a gente não tem a porcentagem de desconto, certo? Mas a gente sabe que de 275, o preço passa para 242, tendo aí um desconto de R$33. Mas o que significa esses R$33, né, em porcentagem? A gente vai colocar, então, esse 33 sobre o valor total inicial desse produto, né, antes da promoção. Então, a gente tem 275 avos, né? Se a gente fizer essa divisão, a gente vai ter 0,12. Essas contas vocês podem estar fazendo na calculadora, certo? 0,12 é o mesmo que 12 centésimos, certo? Obedecendo aquela regra de decimais com transformação para fração, né? No numerador a gente coloca um número inteiro, no denominador o 1 seguido de zeros, quantos forem as casas depois da vírgula. Então, como eu tenho 2 casas depois da vírgula, 2 zeros. 12 centésimos é o mesmo que 12%, então a loja C oferece um desconto de 12%. Esses R$33 correspondem a 12%. Analisando as 3 lojas, a gente conclui então que o melhor preço é o da loja A. Abaixo, para reforçar esse pensamento, né, esse conteúdo, eu trouxe uma situação, um problema que eu quero que vocês resolvam e depois eu vou estar corrigindo, certo? Então, a gente pode estar entrando no assunto de juros. Vocês sabem o que é juros? Já ouviram falar? Provavelmente já ouviram falar, certo? Por exemplo, uma pessoa faz um empréstimo num banco, compromete-se a pagar a quantia emprestada mais um valor correspondente ao juro. O juro é a compensação, o lucro que o banco terá na transação de empréstimo. Se ao contrário, a pessoa faz uma aplicação financeira, como a poupança, é o banco que lhe paga daí o juro, né? Ela terá direito aos lucros dessa operação, certo? Os juros dependem de 3 fatores: da quantia, que a gente chama de capital, e a gente vai representar por C, do tempo de duração, que a gente vai representar por T, e da taxa de juros, que a gente vai representar por I. Desses 3 pensamentos surgem uma fórmula, né? Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. J é igual a CIT, né? Para memorizar melhor. Quando aplicamos essa fórmula, devemos ficar atentos aos seguintes casos. Se a taxa
for ao ano, o tempo tem que ser ao ano, certo? Se a taxa for ao mês, o tempo tem que ser ao mês. Se for ao dia, o tempo tem que ser ao dia, né? Ou seja, a taxa I deve ser colocada sempre na forma decimal. Se a gente tiver, por exemplo, 5%, então essa taxa vai ser de 0,05, certo? Que é a divisão de 5 por 100, né? A taxa e o tempo devem estar sempre nas mesmas unidades. Exemplo, se a taxa for 3% ao mês, o tempo também tem que ser representado em mês. Se tiver em ano, converta para meses, né? Há dois tipos de juros, então, os juros simples e os juros composto, né? Nessa semana a gente vai estudar, e na outra também, os juros simples, certo? Juros simples é comumente usado nas cobranças de conta e prestações em atraso, né? Eu trago aqui dois exemplos bem básicos para a gente conseguir construir esse conceito. Júlio atrasou em 15 dias o pagamento de uma prestação de R$180. Não havia multa, mas ele pagou R$10,80 de juros, né? Que taxa de juro foi cobrada ao dia? Então, a gente tem ali 3 informações, certo? O juro, que é R$10,80, o capital inicial, né, que foi 180, o tempo, que foi 15 dias. E o I é o que eu quero saber, certo? Se eu aplicar na fórmula, 10,80 é o juro, né? Igual ao capital 180 vezes o I, que é a taxa que eu quero saber, vezes o tempo, que é 15 dias. A gente cai numa equação de primeiro grau com uma variável, certo? Vocês lembram disso? É só multiplicar, então, na direita da igualdade, os meus numerais, né? 180 vezes 15 e manter a variável. 180 vezes 15 é 2.700, certo? Esses 2.700... quando eu for isolar essa variável, que é o valor que eu quero encontrar, ele vai dividir o 10,80. Na calculadora, vocês vão calcular 10,80 divididos por 2.700 e vão obter 0,004, certo? 0,004 é a fração 4 milésimos, certo? Porque eu tenho 3 casas depois da vírgula, 3 zeros. Só que eu preciso que a minha fração fique sobre 100, porque eu preciso chegar a um conceito de porcentagem, porcento. Como que eu faço isso? Na imagem ao lado, eu tenho ali a regrinha básica que a gente usa para descobrir isso, certo? Para transformar isso em 100. 0,04 eu vou multiplicar por 100 no numerador e dividir por 100 no denominador, que aí eu tenho a fração porcento, certo? 0,04 vezes 100, eu vou correr a vírgula duas casas à direita, certo? 2 zeros, 2 casas, sempre assim. Então, a vírgula daquele primeiro zero vai lá para frente do 4, certo? Então, eu tenho 0,4 no numerador e 100 no denominador. Então, é 0,4%, certo? Então, a taxa de juro por atraso foi de 0,4% ao dia. Outro exemplo, né? Sidney emprestou R$1.000 ao seu amigo Paulo, no regime de juros simples. Combinaram uma taxa de 3% ao mês. No final do empréstimo, Paulo pagou a Sidney R$1.045. Né? Quantos dias esse dinheiro ficou emprestado? Então, a gente já sabe que Sidney pagou R$45 de juros, que foi a diferença entre os valores, né, de empréstimo e o que ele pagou. Então, a gente tem 3 informações importantes. O juro, que foi a R$45, a taxa de 3%, que eu vou trabalhar com 0,03, e o capital inicial, né, que foi o dinheiro emprestado, R$1.000. Quando a gente aplica na fórmula, a gente vai ter juros, 45, igual ao capital, 1.000, vezes a taxa, 0,03, vezes o tempo, que é o que eu quero descobrir. Na direita da minha igualdade, eu vou multiplicar na calculadora 1.000 vezes 0,03 e vou obter 30, certo? Esse 30 vai passar dividindo 45, certo? Para a gente poder isolar o T e encontrar 1,5 mês, certo? Porque a gente está trabalhando ali com mês, né? Com dia, com mês. Ou seja, ali ele coloca que é ao mês, né? No problema ele coloca que é ao mês, certo? Mas na pergunta, ele pergunta quantos dias. Então, a gente encontrou esse 1,5 mês, né? Como ele pergunta em dias, 1,5 mês é 1 mês e meio, certo? Um mês tem 30 dias, meio mês tem 15. Então, na verdade, o tempo que ele levou de empréstimo foram 45 dias, certo? Gostaram do nosso estudo?
Abaixo eu coloquei algumas atividades para vocês resolverem, certo? E na sequência eu vou estar corrigindo essas atividades. Bom trabalho para todos. Cadê?